We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes, and crime don't have a face. Para você, algo na economia nacional está errado? Como lidar com o desemprego? É uma pergunta muito ampla. Muita coisa na economia se encontra errada. O Brasil viveu, principalmente em 2015 e 2016, um colapso econômico fruto de anos de uma política macroeconômica equivocada. A contabilidade criativa não levava em conta que o Estado deve, assim como uma empresa, assim como uma família, gastar menos do que se arrecada. O Estado brasileiro foi deficitário ao longo de muitos anos, por causa de muitos programas populistas, por causa de muita bolsa empresário do BNDES subsidiando juros para as empresas da política dos campeões nacionais, subsidiando juros para grandes empresas, muitas vezes comprarem ativos no exterior. Enfim, a política fiscal brasileira foi um caos durante seguramente uns 6, 7 anos de descontrole nas contas públicas. Isso faz com que o gasto público suba muito para cobrir todas as despesas. O gasto subindo é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada para uma grave crise econômica que a gente viveu a partir de 2013, mas sentida pela população a partir de 2014, que tem 3 elementos fundamentais: a inflação, a recessão econômica e o desemprego. Desses 3 elementos essenciais e fundamentais dessa crise econômica, 2 deles talvez o Brasil já tenha conseguido mitigar ao longo dos últimos anos. A inflação estabilizou também não apenas fruto de política econômica, mas fruto de pouco consumo por parte da população, porque a renda também está menor, e o país começa a vislumbrar uma perspectiva de crescimento. Há a previsão de PIB para esse ano de 2018 de um crescimento positivo do PIB, ano que vem um crescimento um pouco maior. Falta a gente conseguir atuar na terceira ponta desse tripé, que é o desemprego. A bem da verdade, o Brasil hoje já gera mais vagas de emprego do que demite. No Rio de Janeiro, essa realidade ainda é uma realidade inversa. O Rio de Janeiro foi responsável por cerca de 80% das demissões no Brasil no ano de 2017. Isso significa que a cada 100 pessoas que perderam emprego no nosso país, 80 delas moravam no Rio de Janeiro. Por isso, nós aqui no estado do Rio sentimos muito ainda esse gravíssimo problema do desemprego. É talvez o principal problema do nosso estado. 16% da população ativa, economicamente ativa do Rio de Janeiro procura trabalho diariamente e não encontra. São mais de 1.200.000 cidadãos fluminenses que estão nessa luta incansável pelo seu próprio sustento. Isso, sem dúvida nenhuma, não se superará qualquer crise econômica sem se tocar no desemprego. Solucionar esse problema no Rio não é fácil. Primeiro, nós precisamos que o Estado volte a ter credibilidade. As pessoas não querem investir no Rio de Janeiro. Não querer investir no Rio de Janeiro significa não gerar empregos aqui. As pessoas precisam voltar a confiar no Estado do Rio para voltar a injetar recursos aqui, para as empresas voltarem a abrir seus negócios aqui, para que as pessoas voltem a ser contratadas. Segundo, nós precisamos apostar nas potencialidades econômicas do Estado com capacidade de geração de emprego a curto prazo. E a principal delas é, sim, a indústria do petróleo. Nós temos aqui o pré-sal, e o pré-sal vai aumentar muito a capacidade produtiva de petróleo do nosso país, e cerca de 60% disso está no estado do Rio de Janeiro. Então vão ser necessárias novas plataformas, novas pessoas trabalhando, o refino e a retomada do Compérdia é tão importante. O capital do óleo e gás tem uma perspectiva muito grande de geração de emprego a curto prazo no Rio de Janeiro. Eu também acredito que seja importante apostar nesse segmento da economia como um segmento que é capaz de gerar emprego agora. Que é evidente, nós temos as questões de longo prazo. Nós precisamos muito investir em turismo, nós precisamos muito voltar a investir em agricultura no interior do estado, nós podemos ser um polo do setor de serviço, um polo tecnológico. Isso deve começar, sem dúvida nenhuma. Isso demora um pouco a gerar emprego de fato. E a emergência do desemprego é muito atual. E aquele segmento econômico que mais pode gerar emprego hoje é o segmento do óleo e gás. Mas a economia está muito ligada à confiança. Para a gente voltar a gerar emprego, as pessoas precisam voltar a confiar no Estado. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva. Já temos um novo governo. Que o novo governo comece a dar boas sinalizações e novas sinalizações
no sentido do desenvolvimento econômico. E fundamental também, a gente desburocratizar o Estado. A burocracia estatal atravanca a economia, a burocracia estatal dificulta a abertura de uma empresa, a burocracia estatal impede alguém de investir o capital acumulado em sua vida pessoal ao longo dos anos, porque é muito mais confortável às vezes deixar no banco rendendo. E segundo, nós precisamos reduzir a carga tributária. A carga tributária no Rio de Janeiro, como já disse, é uma das maiores do país. As alíquotas de ICMS são altíssimas. Da energia elétrica, por exemplo, chega a 34% do que se paga numa conta de energia elétrica em imposto estadual. Da gasolina, 27% em imposto estadual. São os maiores do país. Nós precisamos, numa medida de médio e longo prazo, enxergar como é possível reduzir essa carga tributária para que a gente tenha mais competitividade. Competitividade é menos burocracia, menos tributos e melhor ambiente para negócio. Competitividade é fundamental para superar a crise econômica. Sobre as principais funções do Estado, saúde, segurança e educação, como você acha que se encontram atualmente e como você acha que poderiam melhorar? Bom, partindo do pressuposto da pergunta inicial, de que o Estado reequilibra as suas contas, aí a gente parte para tematicamente o que pode ser feito em cada área. Saúde, é fundamental a gente dar mais transparência ao sistema de regulação. O sistema de regulação do Estado, o SISREG, é um sistema ruim. Isso enseja, a falta de transparência enseja com que haja falhas gravíssimas, como a gente acompanhou na Prefeitura do Rio no início do ano. O próprio prefeito, um ato muito ruim, sugerindo a alguns partidários seus que furassem a fila de um determinado exame através do contato lá com uma das suas assessoras. Isso não pode ter. Saúde é um direito de toda a população e essas filas devem ser seguidas. Por isso, é essencial um melhor papel na regulação. Sobre saúde, não se pode deixar de dizer também que o Estado tem índices baixíssimos de domicílios com acesso a saneamento básico. E saneamento básico é saúde. Cada real se investe em saneamento básico, se economiza seguramente 3 ou 4 vezes mais em saúde. Com relação à educação, há, no meu entendimento, um problema central no Estado, que é a falta de professores. E é uma realidade comum de muitos colégios estaduais. Você passa 11 horas no colégio, falta professor, os alunos estão todos liberados. Então precisa sim fazer concurso público, contratar professor, suprir um déficit que é um déficit grande. Nos últimos anos, milhares de professores saíram da rede, se aposentaram, pediram exoneração e não houve concurso público para a sua reposição. E do ponto de vista da segurança, é fundamental o investimento em inteligência. Nós não podemos ver a segurança apenas sob a ótica do combate, apenas sobre a ótica do policiamento ostensivo, que é muitas vezes, e no atual estágio do Rio de Janeiro, extremamente necessário. Mas nós precisamos ter prevenção. Os crimes precisam ser prevenidos. Para isso, investimento em inteligência, em tecnologia, em novas formas de combate ao crime organizado, em prevenção. Isso é fundamental. O Estado investiu no ano de 2017, do seu orçamento, apenas 0,04% em segurança. O resto do orçamento da segurança do Estado foi gasto, despesa com pessoal, custeio, em investimento em novos equipamentos, novas tecnologias, enfim, novos aparelhos, muito poucos. Então nós precisamos aumentar os investimentos em inteligência na área de segurança para fazer com que os índices de solução de crimes sejam maiores, porque no Rio de Janeiro são baixíssimos. O assalto, por exemplo, crime conhecido popularmente como assalto, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado no ano passado, praticamente 98% dos assaltos no Rio de Janeiro não foram solucionados. É um índice terrível para o nosso Estado. Então, na segurança, um investimento em inteligência. É evidente que em todos os tópicos que eu citei aqui, isso não exclui outras medidas importantes. O Estado precisa, sim, de investimentos, talvez ampliar a sua rede de saúde, talvez construir mais escolas, talvez contratar mais policiais, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse é o senso comum. Todo mundo sabe que precisa de mais escola, precisa de mais hospital, precisa de mais policial na rua. Mas como a gente faz isso? Eu acho que respondendo esse como que o próximo governo tem que buscar atender as expectativas criadas por ele na população do Estado do Rio de Janeiro. Na sua opinião, qual seria a prioridade para o próximo governo? Não há dúvida que o Rio de Janeiro passa por uma das quadras mais complexas da história do Estado. Acho que o próximo governador tem que ter uma prioridade central: colocar as contas públicas em dia. Não há solução para os problemas da educação, na saúde, na segurança, na mobilidade, em todas as áreas do Estado, que não passem por mais investimentos.
e mais investimentos, precisa o Estado ter a sua saúde financeira melhorada. O Rio de Janeiro tem um déficit fiscal gigantesco. Isso significa que tudo que o Estado arrecada ainda falta muito para se fechar uma conta. E quando se falta dinheiro, se prejudicam os serviços públicos, todos eles, em especial aqueles dos quais a população mais precisa: saúde, educação, segurança. O próximo governador tem que, portanto, cortar privilégios desnecessários, enxugar a máquina onde for possível, cortar gastos onde não for imprescindível para o investimento público e conseguir também aumentar as receitas do Estado, sem que para isso aumente a carga tributária, que já é no Rio de Janeiro uma das maiores do país. As cargas de ICMS no nosso Estado são elevadíssimas. Para se aumentar a arrecadação sem se aumentar a carga tributária, o Estado precisa aumentar a sua atividade econômica, mais empregos, mais empresas, mais negócios, mais volume. E aí sim vai conseguir aumentar a sua arrecadação. Essa é a fórmula que vai possibilitar o Estado do Rio de Janeiro poder, colocando as suas contas em trilho, aumentar os investimentos para que os serviços públicos que são tão solicitados pela população possam melhorar. É evidente que o que a população mais sente no Rio de Janeiro é a questão da segurança, com essa onda de violência gritante que a gente vive, é a questão da calamidade na saúde pública, a péssima qualidade na educação pública, seja nos ensinos fundamental, básico ou até mesmo no ensino superior, na crise que passa as universidades estaduais, em especial a UERJ. Mas todos esses problemas têm na sua essência o desequilíbrio fiscal do Rio de Janeiro. Por isso eu acredito que esse seja o principal desafio do próximo governador e, enfim, da próxima composição da Assembleia Legislativa. No cenário internacional, qual deveria ser a postura do Brasil em tempos de crise interna? E quando a crise não é interna, mas é nos países do Mercosul e da Unasul, qual deveria ser essa postura? Acho que as relações internacionais brasileiras, primeiro, genericamente, devem se guiar não por questões ideológicas, como foi praxe no país ao longo de 13 anos. Questões ideológicas nem à esquerda nem à direita. As relações internacionais brasileiras devem ser pragmáticas, pautadas na aliança com países democráticos, pautadas no respeito aos direitos humanos e nos interesses comerciais brasileiros. Nós vivemos uma crise econômica profunda e essa crise econômica passa também por um equilíbrio da balança comercial brasileira. Hoje nós temos uma balança comercial que só não está com um resultado pior graças às exportações do agronegócio brasileiro. Então a política internacional brasileira deve sim ter uma visão especial ao segmento da agropecuária, que é quem mantém hoje a economia brasileira minimamente estabilizada do ponto de vista da sua balança comercial. Por isso, qualquer decisão política internacional deve ser muito bem pensada para não ser tomada do ponto de vista ideológico e prejudicar a economia brasileira, e ao prejudicar a economia brasileira, prejudicar os cidadãos brasileiros. Então esse é um princípio fundamental das relações internacionais do nosso país. Eu acredito muito que o Brasil deve, sem esquecer o Mercosul, que é um importante bloco de integração, que foi importante para o desenvolvimento nacional ao longo da década de 90, o Mercosul é um bloco importante, mas nós devemos privilegiar também relações binacionais, acordos de comércio bilaterais. O Brasil tem, por exemplo, uma possibilidade muito grande de aproximar os seus laços com Israel, um país que pode fornecer muita tecnologia para o nosso país. Há uma predisposição dos Estados Unidos, que hoje já não é mais o principal parceiro econômico do Brasil, hoje já é a China, mas é uma predisposição dos Estados Unidos de retomar esse protagonismo na relação internacional com os parceiros nas Américas. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos principais deles, e o Brasil deve buscar fortalecer o seu lado nessa negociação para ter, por que não, um bom tratado com os Estados Unidos do ponto de vista comercial, que beneficia as exportações brasileiras. Sem esquecer, naturalmente, a China. Nós também não podemos ser muito críticos à China por questões ideológicas, porque a China é a maior compradora do Brasil hoje. Aliás, já tem muito capital chinês no Brasil, já tem muito capital chinês investindo no Brasil. Isso é bom, isso não é ruim não. Está aqui o Comperj. O Comperj está sendo viabilizado por um investimento de 10 bilhões de reais, capital chinês. Isso vai gerar emprego aqui, isso vai gerar riqueza na nossa região, principalmente em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Então nós também não podemos, por causa de posicionamentos ideológicos, ir muito contra a China. Nós temos que negociar com todo mundo, privilegiando as relações comerciais brasileiras, respeitando a democracia
e os princípios dos direitos humanos, mas buscando a política econômica e comercial com o resto do mundo que possa gerar emprego e atrair investimentos para o nosso país. Por isso eu acredito que a política externa no Brasil hoje deve ser extremamente pragmática, o que não quer dizer que ela seja uma política ruim, mas uma certa dose de pragmatismo para o Brasil se colocar hoje enquanto um grande player no mundo vai ser importante.